다들 이제 음 야수에게 단위 죽순바를 받으면로 드네 인도에서 다내 앞에 베게는 넘버 Hoje é o 13º dia dos nossos ensinamentos de verão, então eu gostaria de desejar a todos os membros da Sangha, os monges e monjas, todos os monastérios da Índia, Nepal e Butão que estão ouvindo, bem como os membros dos centros de Dharma, todos que estão participando e nos ouvindo pela internet. E todos os demais que estão conectados, eu gostaria de desejar boas-vindas e um Tashidele. Então, para começar hoje, nos últimos dias eu dei uma descrição da vida do Buda. Então, hoje eu gostaria de falar a respeito das datas do Buda, da vida do Buda. E como todos vocês sabem, nos tempos antigos, a Índia era um país que não tomava muito interesse em registrar datas. Então, nós realmente não sabemos sobre os grandes seres que apareceram na história da Índia. As datas de nascimento e de falecimento não estão registradas. Então, até mesmo as datas do nosso compassivo professor, elas não estão registradas na história da Índia. Então, a questão acerca de quando o nosso professor nasceu e quando ele faleceu, isso é uma questão difícil de responder. Agora, antes de nós podermos determinar as datas de nascimento e falecimento do Buda, primeiro nós precisamos pensar se eles tinham um sistema de datas na Índia. Essa é uma questão fundamental. Pesquisadores, eles têm posições diferentes acerca de quando um sistema de datação se desenvolveu na Índia. No entanto, alguns estudiosos eles dizem que depois que o Alexandre o Grande invadiu a Índia, quando o imperador Maurya Chandragupta, ele governou o norte da Índia, a partir dessa época, desenvolveu-se uma tradição de datas, baseada nas datas dos reinados dos imperadores. Mas, independente de ter esse sistema de datas na Índia, não há um registro claro nos manuscritos e história da Índia a respeito das datas do Buda. Então, é difícil para nós calcularmos a data exata do Buda, do nascimento do Buda e do parinirvana do Buda. Já que os documentos eles não têm um registro claro com as datas do Buda, nós precisamos calcular e fazer uma hipótese acerca dessas datas. Então, nos últimos 200 anos, muitos estudiosos, eles usaram todos os diferentes métodos que eles puderam.
no intuito de tentar determinar as datas de nascimento e do parinirvana do Buda. Agora, se nós quisermos saber quando o Buda nasceu, a primeira coisa que nós precisamos saber é quando ele passou para o parinirvana. O que nós precisamos saber primeiro é a data do seu parinirvana. E a razão para isso é que a data do seu parinirvana é algo mais próximo de nós. Não há, está menos distante no passado. Por isso é mais fácil de calcular do que a data do seu nascimento. E além disso, não há discussão a respeito do fato de que o Buda viveu até os 80 anos. O fato dele ter vivido até os 80 anos é aceito como uma certeza. Então, nós podemos calcular a partir da data do seu parinirvana. E essa é a melhor maneira de calcular a data do seu nascimento. Então, uma vez que nós sabemos a data do seu parinirvana, se nós tirarmos 80 anos disso, então podemos saber qual ano ele nasceu. Então, essa é como a ideia básica dos acadêmicos. Primeiro, nós precisamos saber o ano do seu parinirvana. E já que é indiscutível que ele viveu até os 80 anos, então nós podemos subtrair 80 do ano do seu parinirvana e nós saberemos o ano exato no qual o Buda nasceu. Então, esse é o pensamento que os estudiosos tiveram. Então, a base disso, o ponto principal é qual é o ano do parinirvana do Buda. Então, qual é o ano do parinirvana do Buda? Agora, isso também é difícil dizer em qual ano ele faleceu. É extremamente complicado calcular o ano do seu parinirvana. E há inúmeras explicações diferentes para isso. Se nós fôssemos compilar todas as diferentes explicações a respeito do ano da data de falecimento do Buda, haveria pelo menos 60 explicações diferentes. Mas se nós fôssemos sumarizar, resumir todas elas, as mais conhecidas, os cálculos mais conhecidos a respeito do parinirvana do Buda, elas são contadas a partir do imperador Ashoka, das datas do imperador Ashoka. Então, contando a partir das datas do imperador Ashoka, você conta subtraindo a partir dessas datas. Então, essa é uma das formas mais comuns de calcular as datas do Buda. E a razão pela qual nós precisamos calcular o parinirvana do Buda nos baseando no imperador Ashoka é algo que como eu mencionei outro dia. Basicamente, não há documentos históricos deixados pela Índia Antiga. Então, se nós quisermos conhecer os eventos da Índia naquela época e assim por diante, nós podemos olhar para esses documentos do embaixador grego e também as notas de viagem dos mestres chineses que foram para a Índia. E também nós podemos olhar algumas escrituras budistas. E também nós podemos olhar algumas inscrições em pedras e pilares de Ashoka.
Agora, as inscrições em pedra de Ashoka, no geral, não tem controvérsia. Então, por isso é muito importante olhar nessas inscrições. Então, quando nós olhamos para essas inscrições em rochas, nós podemos saber quando ele foi entronizado e assim por diante. Nós podemos calcular isso sem nenhum debate. E por essa razão não há muito debate a respeito disso, mas a maior questão, o maior tópico a respeito disso, né, é quantos anos antes de Ashoka, o nosso professor o Buda, ele entrou, passou para o Parinirvana. Agora, isso é uma questão de quantos anos antes o Buda apareceu antes do Ashoka, e isso é uma questão muito profunda e difícil. E ir isso em detalhes, isso é algo que eu irei falar somente no próximo ano, então eu não preciso falar em detalhe agora. Mas apenas para não deixar isso como em branco, eu gostaria de falar sobre algumas dos cálculos mais conhecidos acerca da data do parinirvana do Buda. 다들 양어를 쉬운 주산에 다다디 뒤주민자 영자로 가시지 형네요. 다 찍디 가르잖아. 징기럽겁기 다 바지 뒤럽 Então, 시버처음에로. quando nós falamos acerca disso, há diversos registros sobre as datas. No século XIV, havia o mestre Faxian, da dinastia Qin, que foi para a Índia. E naquela época, ele registrou o que, no geral, é dito na Índia a respeito disso. Então, essa é a data qual ele explicou. Então, isso seria mais de 1000 anos antes da Era Comum. E a segunda, Falin, que da época da dinastia Tang. E nos cálculos dele, ele disse que o parinirvana foi 949 antes da Era Comum. E o próximo, o terceiro, é a tradição do Sri Lanka. Isso está na história do país do Sri Lanka. E eles colocam o parinirvana como 543 antes da Era Comum. E também é um texto muito conhecido, chamado As Notas dos Seres Nobres. Então, esses são registros de notas dos grandes mestres após o falecimento do Buda. Então, há um cálculo baseado nisso, há um cálculo do parinirvana. E, de acordo com esse texto, foi em 485 antes da Era Comum. E o quinto é o Vinaya da tradição Theravada.
É um sutra da tradição Theravada, e de acordo com esse sutra, há um texto que diz que foi em 483 antes da Era Comum, ou talvez 479, ou 483 ou 479 antes da Era Comum. E depois, posteriormente, houve um erudito europeu chamado Wilhelm Max Müller, e ele diz que provavelmente foi 477 antes da Era Comum. Então, um erudito japonês, ele na verdade era um monge budista japonês, o nome dele era Hakujo, e a posição dele é que o Buda passou para o Parinirvana em 386 antes da Era Comum. Essa é a hipótese dele. Então, essas são algumas das posições mais conhecidas a respeito das datas do Buda. Mas os detalhes disso são outra coisa, e eu falarei sobre isso no próximo ano. Eu não tenho tempo, eu nem fiz uma preparação para falar sobre isso agora. E também nos últimos anos, alguns estudiosos, eles examinaram essas datas apresentadas e também postularam objeções a respeito delas. Então, no geral, o que é comumente conhecido nos dias de hoje, então eu expliquei algumas das posições que são as mais conhecidas a respeito das datas do Buda, mas no geral há duas posições principais e que são mais conhecidas no mundo. A primeira delas diz que o Buda faleceu antes do ano 500 antes da Era Comum. E a segunda diz que ele faleceu em 386 antes da Era Comum. Essas são as duas mais conhecidas. Agora, a data de 386, como eu mencionei antes, é a posição do erudito japonês. E 543 antes da Era Comum é a tradição tailandesa, que basicamente pega a data do Sri Lanka como base. Mas eu falarei mais em detalhes sobre isso no próximo ano. Eu não preciso entrar em muitos detalhes agora. Então, esse é o bastante sobre a data de falecimento do Buda. No entanto, como eu disse antes, quando nós falamos acerca das datas do Buda, nós falamos muito sobre antes da Era Comum e depois da Era Comum. Então, se nós falamos antes da Era Comum e Era Comum, se você teve uma educação na escola, se você estudou história, então provavelmente você conhece, você entende o que é antes da Era Comum e Era Comum. Mas muitos membros da nossa sanga não tiveram esse tipo de educação. E não tiveram todas as condições para uma educação moderna de forma completa. Então, eu acredito que apenas poucos deles conseguem compreender a diferença entre antes da Era Comum e Era Comum. Então, eu gostaria de dar a eles uma introdução sobre esse tópico de antes da Era Comum e Era Comum. Então, agora, quando nós falamos em Era Comum,
O primeiro sistema ele começou com um monge cristão. E esse monge, o nome desse monge é Dionysius. É um nome difícil. Sende chakpurishtu, tene nusane dade ideia nge lo mogo serba, ideia modu shushore. Então, é um nome difícil, eu não preciso ler esse nome. É o nome que está escrito aqui na primeira linha. Dionysius Exiguus. E ele queria calcular as datas cristãs, da mesma forma como nós queremos calcular as datas do Parinirvana do Buda. E o que ele estava usando, o que ele tomou como base para o calendário dele, foi o antigo calendário romano. E naquela época, no geral, eles baseavam o cálculo das datas, eles contavam também a partir do reinado dos imperadores. Era essa a tradição que eles tinham. Então, em Roma, eles tinham imperadores e eles contavam as datas a partir do momento em que eles eram entronizados. No entanto, havia muitos diferentes reis, diferentes imperadores, e por causa disso, posteriormente, eles tiveram um imperador chamado Diocletian, e no ano em que ele foi entronizado, isso foi uma base comum. Eles calcularam a partir disso, então eles contaram as datas a partir disso. A partir do momento que ele foi entronizado, foi o primeiro ano. Eles calcularam dessa forma. No entanto, depois, quando a tradição cristã ela se propagou, num primeiro momento eles ainda usavam o calendário romano, certo? Mas o primeiro ano ele foi calculado, ele era calculado no ano que esse imperador ele foi entronizado. E esse imperador, ele havia perseguido e assassinado muitos seguidores de Cristo. Então, posteriormente, os cristãos, eles não queriam calcular as datas se baseando na entronização desse imperador. Então, eles queriam estabelecer uma nova forma de estabelecer datas. Então, esse monge, Dionysius Exiguus, ele começou uma nova tradição de datação cristã. E o que ele disse é que quando o nosso professor Jesus Cristo nasceu, nós deveríamos considerar isso o primeiro ano e contar a partir disso. Então, ele calculou os anos baseado nisso. Então, esse ano, ele chamou de Ano Domini Nostri Jesu Christi. Então, basicamente, dizendo o ano de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse ano Domini é algo muito longo. Esse foi contraído para AD, e que mais tarde no português virou AC. Então, por essa razão, nós podemos dizer que
que, aliás, DC é o ano cristão, é o ano 1 do nascimento de Cristo. Se nós falarmos de 500 DC, isso significa 500 anos após o nascimento de Cristo. Então, quando nós pensarmos no ano antes do nascimento de Cristo, eles são chamados de antes de Cristo, ou AC. Isso significa antes de Jesus, do Senhor Jesus, nascer. Então, os anos depois são chamados de DC, depois de Cristo. E antes é chamado AC, antes de Cristo. Então, os anos antes do nascimento de Cristo são chamados de AC e depois são chamados de DC. Então, se nós formos contar 500 anos, se nós falarmos 500 anos AC, isso significa 500 anos antes do nascimento de Cristo. E uma outra coisa que nós precisamos compreender é que não há ano zero. Há o ano 1 ou 2, mas não há ano zero. Então, por essa razão, logo após o ano 1, antes de Cristo, já é o ano 1 depois de Cristo. Não há o ano zero depois do ano 1. Não é dessa forma que é calculado. Então, depois do ano 1 antes de Cristo, imediatamente ele é seguido pelo ano 1 depois de Cristo. Então, após essa tradição cristã ela ter se espalhado muito amplamente entre os ocidentais e se tornou muito influente nos países do Ocidente, na Europa, principalmente. Então, esse cálculo baseado no sistema cristão, ele se tornou muito popular. Esse se tornou o sistema que todos utilizam. No entanto, membros da religião judaica e também muçulmanos e outros não cristãos, eles se opuseram a usar depois de Cristo, ou o ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles rejeitaram o uso disso, porque usar esse ano depois de Cristo implica em aceitar Jesus Cristo como seu Salvador ou como seu protetor. Então, eles disseram que esse nome não é apropriado. Porque não está ok falar o nome e o ano do nosso Senhor Jesus Cristo, então eles mudaram isso. E ao invés de usar depois de Cristo, eles usaram era comum, significando significando era comum. Não usando as palavras do cristianismo, mas falamos apenas era comum. Nós tibetanos hoje temos muitos nomes para isso, né? Alguns dizem a tradição cristã, alguns dizem a tradição ocidental. Mas o que é usado comumente ao longo dos anos era comum. Provavelmente era comum é a melhor definição. Por essa razão, nós falamos era comum. E, portanto, esses termos, basicamente, DC mudou para EC, e antes de Cristo, AC mudou para A, antes da Era Comum, AEC. Mas, basicamente, é o mesmo tipo de cálculo, não houve mudança.
Então, esse ano é 2021, certo? 2021 depois de Cristo, e também é 2021 da Era Comum. 2021 DC e 2021 EC, eles significam a mesma coisa. Então, ambos significam que nós estamos no ano 2021, desde o início da Era Comum. Então, o início é o mesmo. Por isso, ao invés de usar antes de Cristo, isso mudou para antes da Era Comum. Então, AEC. E o significado é isso, antes da Era Comum. Então, sempre que nós dizemos antes da Era Comum ou antes de Cristo, são nomes diferentes, palavras diferentes, nomes diferentes, mas na realidade é a mesma, é o mesmo ano. Então, eu acredito que agora vocês podem compreender isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Então, agora, para falar sobre como nós calculamos os séculos na Era Comum, então, a cada 100 anos da Era Comum é chamado de um século. Então, cada 100 anos é chamado de um século. Então, basicamente, cada 100 anos, nós temos um novo século. Então, o primeiro século é do ano 1 até o ano 100. Então, esse período é chamado de século. É chamado de primeiro século. Então, se você falar sobre o segundo século, de 101 a 200, o terceiro século de 201 a 300, e o quarto século de 301 a 400, e o quinto século de 401 a 500. Pena chashabina, soso lo, garza jigdong gubju tambalor ya gewi mina. Então, se nós pensarmos num exemplo, por exemplo, se você nasceu em 1980, você nasceu no século 20. Eu nasci em 1985. Então, em termos de século, é o século 20. Se você nasceu depois de 2000, depois de 2001, então você nasceu no ano 20, no século 21. Isso é fácil de compreender. Então, a seguir, eu expliquei a respeito do século, certo? O século 21 começou no ano 2001, certo? Então, o 16º Karmapa, ele nasceu em qual século? No século 20. E antes dele, o 15º Karmapa, ele nasceu no século 19. E isso foi porque ele nasceu em 1871. Então, o 14º Karmapa, ele nasceu no século 18. Há um erro aqui, mas eu não vou fazer isso agora. Está muito complicado. Seria melhor arrumar isso antes. É muito complicado. 다 영안 줍시 바로 시면 두렵접게 나 충분히 봐. Então, o 14º Karmapa, ele nasceu no século 18. E a razão pela qual ele nasceu no século 18
é que ele nasceu no período entre 1701 e 1800. Ele nasceu nesse período. O 13º Karmapa é o mesmo, também século XVIII, e se nós contarmos todos eles, é dessa forma. É assim que é contada a data de nascimento deles. Então, aqui mostra as datas do primeiro Karmapa, do 8º Karmapa e do 16º Karmapa. Então, o Karmapa do Sunkhempa, ele nasceu no 12º, no 12º século, porque ele nasceu entre 1100 e 1200. Então, isso mostra que ele nasceu no século XII. Então, por essa razão, nós falamos que o do Sunkhempa nasceu no século XII. E como nós sabemos isso? É que ele nasceu em 1110. Então, em termos de século, esse é o século XII. É dessa forma que se conta. Então, essa é uma questão de era comum. E para antes da era comum, como nós fazemos? Nós vamos para trás. Nós vamos de trás para frente. Então, os séculos mais recentes, eles têm números menores. Então, se nós tivermos que contar o ano 1, antes da era comum, a partir disso para trás. Então, esse é o primeiro século, o segundo século de 101 a 200, terceiro século 201 a 300, então quarto de 301 a 400 e quinto de 401 a 500. Então, você conta de trás para frente. 다디 진류 지역이 진류 지역이 에네 지에단 진류응이 뒤름니가로 지단으로디 다디 임버. Então, isso está mostrando como nós contamos os séculos na Era Comum e antes da Era Comum. Então, eu não preciso falar muito sobre isso, vocês provavelmente já compreenderam. Então, agora eu gostaria de falar acerca disso. Se nós fôssemos calcular quantos séculos passaram, basicamente os cálculos são muito fáceis. Na Era Comum é muito fácil, você apenas subtrai o ano. Por exemplo, quando o Mikio Dorji, ele nasceu em 1507, certo? Então, que ano agora? É 2021, certo? Então, se nós tirarmos 1507 de 2021, quanto sobra? 514. Então, isso nos mostra que se passaram 514 anos desde o nascimento de Mikio Dorji. E em termos de século, o Mikio Dorji nasceu no século XVI. Então, que século agora? É o século XXI. Então, se nós subtrairmos 16 de 21, é exatamente o mesmo. Se nós tirarmos isso... Então, por essa razão, nós podemos dizer que foi há 5 séculos que o Mikio Dorji nasceu. Então, se nós calcularmos em termos de 100 anos, séculos, são 5 séculos desde o nascimento de Mikio Dorji. E os cálculos para antes da Era Comum é o mesmo. Por exemplo, se nós falarmos quando o imperador Alexandre o Grande invadiu a Índia, em 326 antes da Era Comum, e o Ashoka, provavelmente ele foi coroado
provavelmente em 268 antes da Era Comum. Então, se subtrairmos de 326, subtrairmos 268, quanto sobra? 58, certo? Então, por essa razão, nós podemos dizer que Ashoka foi entronizado 58 anos após a invasão de Alexandre o Grande na Índia. Então, se agora nós queremos saber a diferença entre um ano da Era Comum e antes da Era Comum, nós precisamos adicionar os números juntos. Então, tirar um ano disso. A razão para isso é que não há um zero no sistema da Era Comum. Então, se tivesse o número zero, não seria preciso subtrair. Mas, basicamente, nós precisamos apenas tirar o menos um. Se nós pensarmos, por exemplo, nos cálculos tailandeses acerca do nascimento, acerca do parinirvana do Buda, que seria em 544 antes da Era Comum, e então agora 2021. Então, se você adicionar a 2021 544 e depois tirar um, então isso é 2564. Não estou vendo muito claramente, mas você precisa subtrair um e o total fica 2564. Então, se nós pensarmos nos cálculos tailandeses, já se passaram 2564 anos desde que o Buda passou para o Parinirvana. Então, acho que é basicamente isso. Essa é uma breve introdução aos cálculos, datas e cálculos da Era Comum. Então, agora nós temos 30 minutos de pausa. 당에 당기들이야 양가 당기디 이노르 스테이션 양가지 쉬셔지 어디 Então, havia um pequeno erro aqui no tibetano. Então, quando nós estamos calculando as datas da Era Comum e antes da Era Comum, nós precisamos adicionar e subtrair um. É assim que nós calculamos as datas entre a Era Comum e antes da Era Comum. Então, o slide de antes tinha um erro no tibetano. Então, se você for tirar um screenshot, é melhor tirar dessa tela agora. Então, antes da Era Comum, na Era Comum, quanto mais alto o número, mais próximo é nosso, certo? Quanto mais alta a data, mais próxima está de nós. Mas antes da Era Comum, quanto mais alto o número, na verdade, está mais longe de nós. Então, se nós falamos de 2500 antes da Era Comum, isso está muito longe de nós. Então, apenas na Era Comum é que quanto mais alto o número, está mais próximo de nós. Mas se nós pensarmos, quando nós chegamos no século XXI,
Quando você chega ao ano 2000, você adiciona 1, então você está no século 21. Por isso é sempre uma diferença de 1 entre a data e o século. Por exemplo, se nós falarmos em 1910, na verdade é o século 20. 1901, em termos de século, é o século 20. O século é, na verdade, sempre um número mais alto. E a razão para isso é que não há ano zero. Se tivesse um ano zero, não haveria essa diferença nas datas. E a razão pela qual as datas da Era Comum e antes da Era Comum são tão importantes é que antes a data do Parinirvana de Buda ela era baseada na entronização de Ashoka. Então nós precisávamos saber quando que Ashoka foi entronizado. Mas isso não completa, não mostra completamente qual que é o ano. Está escrito que foi 1 ano após eu ser enviado para o trono. É isso que está escrito no pilar de Ashoka. Então, o ano no qual ele foi enviado, que ele foi entronizado, isso não está totalmente claro. Por exemplo, em algumas inscrições em pedras, em rochas, algumas dessas inscrições, elas registram os nomes de reis da Grécia, do Egito, por exemplo. Então, nós temos que olhar quando que é que esses imperadores governaram. E esses locais eles já tinham a tradição de fazer registros históricos. Então, isso está claro, vocês podem usar, e nós podemos usar as datas de reis de outros países para calcular quanto que é que o Ashoka foi entronizado. E uma outra complicação que há é que o rei Ashoka, se nós não soubermos a data que o rei Ashoka foi entronizado, não é tão simples de saber o quanto antes disso é que o Buda passou para o Parinirvana. Porque o rei Ashoka ele fez uma inscrição escrevendo que são tantos e tantos anos após o Buda passar para o Parinirvana que eu fui entronizado, não há algo desse tipo. Então, nós estamos no escuro mesmo. Nós basicamente temos que calcular de trás para frente a partir da data da entronização do Ashoka, mas na verdade isso tudo não está de forma clara. É por isso que algumas pessoas dizem, é por isso que há tantos que não há consenso a respeito disso. Cada um fala uma data. Porque há tantas diferentes explicações acerca de quantos anos antes de Ashoka ter sido entronizado, quantos anos antes do Ashoka ter sido entronizado que o Buda passou para o Nirvana. E quando nós calculamos as datas, é uma questão de que ano foi isso. E é uma questão de como que é que eles calcularam os anos. Por exemplo, cada ano tem 12 meses e 30 dias por mês. Então, nós calculamos 364 dias por ano, mas algumas pessoas dizem que na Índia às vezes eles calculavam 6 meses como um ano. Então, nesse caso, se fosse calcular dessa forma, é uma forma completamente diferente de calcular. Então, seria muito difícil de saber. Porém,
Mas algo que nós precisamos manter em mente, algo que é muito importante, é que o sistema de era comum, da datação de era comum é muito importante. Isso é uma maneira comum de calcular, que todos os países utilizam. Então, se nós não tivéssemos isso, todos nós ficaríamos confusos. Porque se cada país tivesse o seu próprio sistema, isso seria muito confuso. Então, é por isso que nós precisamos ter um sistema de calendário comum. Esse é um ponto muito importante. Então, no futuro, quando vocês estiverem escrevendo cartas dos monastérios ou suas próprias cartas, é importante que vocês também usem o sistema de datação comum, da era comum. E se vocês usarem isso, as pessoas no futuro, os historiadores no futuro, serão capazes de compreender das datas que vocês escreveram. Porque os tibetanos, eles têm tantos sistemas diferentes de cálculo, de registro de datas. Se nós somente usarmos esse nosso sistema no futuro, os historiadores não saberão a que data nós estamos nos referindo. E também, se nós podemos adicionar também a data tibetana, isso é bom. Mas se nós pensarmos, não vou colocar a data comum, a data da era comum, então no futuro as pessoas não vão saber quando foi isso. Então é muito importante que vocês usem o sistema de datação da era comum. Se você apenas usa de acordo com o seu próprio sistema e não de acordo com o sistema comum, no futuro as pessoas realmente vão ter dificuldades em compreender qual foi a data em que determinada coisa foi escrita. Então isso é algo que nós precisamos manter em mente. E da mesma forma, quando nós pensamos em era comum, usar esse nome é algo muito importante. Algumas pessoas dizem o ano externo. Isso é algo que veio de fora. É isso que se fala no tibetano, algo que veio de fora. Algumas pessoas dizem que era cristã, mas eu já expliquei a respeito disso. O mundo inteiro, se nós mudarmos o número, o sentido é o mesmo. Se nós damos esse nome era comum, isso é algo muito importante. E também que nós usemos a palavra do tibetano para era comum, porque esse nome já foi decidido no mundo todo. Então, se nós temos um nome diferente, as pessoas no futuro elas não vão entender. Algumas pessoas estão falando aqui em era cristã, era externa. Então, o que é isso? Então, algumas pessoas não vão entender. Isso é uma complicação. Então, é bom usar um padrão. Então, isso é uma outra coisa que nós precisamos manter em mente. Se nós não mantemos isso em mente, agora não sabemos, mas em algumas centenas de anos, quando as pessoas estiverem olhando para a história, então a cabeça deles, eles vão ter muita dor de cabeça. Então, vocês precisam pensar nas futuras gerações e fazer as coisas de forma simples e fácil para eles. Nós precisamos pensar lá na frente, no futuro. Nós não devemos pensar a nossa tradição é importante, a minha tradição é mais importante. Eu sou um Kansang, então isso é importante, então eu preciso escrever as datas de acordo com a nossa tradição. É claro que é importante, isso não é importante. Eu não estou dizendo para você não escrever isso, mas qualquer que seja a data, coloca isso e adicionalmente, eu não faço objeções para você colocar de 500 formas diferentes, mas de qualquer forma você também precisa colocar no sistema da era comum. Agora eu disse muitas coisas um pouco sem sentido. Mas agora, se nós continuarmos, vamos continuar com o tópico dos ensinamentos. Então, no outro dia, eu falei sobre a vida do Buda. E, em seguida, eu gostaria de apresentar alguns dos discípulos mais importantes do Buda. E agora, antes de falar isso, tem algo que eu esqueci de mostrar para vocês outro dia. Eu pensei em mostrar isso para vocês agora.
Eu mencionei o vaso com as relíquias do Buda. Eu achei que isso estava na Índia, em Calcutá. Eu achei que isso não estava no Nepal, na verdade, estava na fronteira do Nepal com a Índia. E estava sob o controle da Índia. E eles escavaram esse vaso de relíquias lá, e quando eles abriram o vaso, eles encontraram os ossos dentro do vaso. E na parte de fora havia uma inscrição que esses são os ossos do Buda, como eu mencionei no outro dia. Então eu gostaria de mostrar a vocês. Então aqui onde estão as letras, essas são as inscrições. Então, algumas pessoas dizem que isso está escrito numa escrita moderna, mas quando os pesquisadores olharam, eles disseram que isso não é verdade. Isso realmente é uma escrita antiga da Índia antiga. Então, onde está esse vaso? Ele está no museu em Calcutá. Se você for para Calcutá, há um museu enorme lá em Calcutá, certo? Se você for até lá, está lá esse vaso. Mas eu não sei se está sempre sendo exibido, mas está no museu. Mas o conteúdo, as relíquias do Buda, elas não estão mais dentro desse vaso. A maioria foi dada para o rei tailandês e algumas foi dadas para Sri Lanka, como eu mencionei, e como eu mencionei no outro dia, algumas também foram dadas ao Japão. Então, ao leão capital de Ashoka, são os 4 leões. Esse é o que está em Sarnath. Se você for para Sarnath, também há um museu em Sarnath e você pode ver esses leões lá. Agora, se nós falarmos sobre os discípulos do Buda, se nós falarmos sobre Rahula, Ananda, Niruddha, Nanda e Devadatta, esses estão na casta Kshatriya. Então, dentre eles, os 3 primeiros, Rahula, Ananda e Aniruddha, esses 3, eles são considerados entre os 10 maiores discípulos Shravakas do Buda. E no Sutra Vimalakirti, essa é a lista do que está no Vimalakirti Sutra. E no Theravada também, há o Sutra dos 10 Anciões, que é um pouco diferente, e eu vou mostrar agora. Então, alguns desses nomes, nós não encontramos esses nomes na tradução tibetana. Então, esses são os nomes. Então, Shariputra, Maudgalyana, Mahakashyapa, Purna, Shubut, Urupeuva Kashyapa, Nandi Kashyapa e Gaya Kashyapa, os 3 irmãos Kashyapa, eles são todos brahmanes. Eles eram todos brahmanes. E os outros, sem ser esses 3 irmãos Kashyapa, eles também estão inclusos entre os 10 grandes discípulos de Shravaka. E também há Yasa e Kavajapati. Eles eram da casta Vaishya. E também o Pali Sunida. O Pali, em particular, também está entre os 10 grandes discípulos de Shravaka, de acordo com a lista no Vimalakirti Sutra. Então, como eu já mencionei, os discípulos do Buda, os estudantes de Buda incluíam membros de todas as castas. Os Brahmanes, os Kshatriyas, os Vaishyas, e também da casta Shudra, casta mais baixa. Então, no Buda Dharma não há distinção de casta ou de clã. Todos são permitidos de praticar. E não apenas eles eram de várias castas, mas também havia muitas discípulas mulheres. Por exemplo, a própria tia de Buda, Mahaprajapati, a rainha, a princesa Yashodhara, e também Utpalivarna.
todas eram bhikshunis muito conhecidas. Então, se nós pensarmos, dentre os bhikshus masculinos, se nós reconhecermos os grandes discípulos entre os bhikshus, da mesma forma, entre as bhikshunis também são reconhecidas em termos de prajna e assim por diante. E devido ao tempo, eu não vou dar tantos detalhes sobre isso. Eu não tenho tempo de mostrar todos os nomes em profundidade, mas se você tiver interesse nisso, ele está lá. Isso está lá, isso está gravado. Não apenas esses discípulos bhikshus e bhikshunis, mas também muitos discípulos laicos, que também são discípulos superiores, incluindo o rei Bimbasara, Jatashatru, o rei Prasenajit de Kosala. E também, basicamente, todo o clã Shakya, que é o clã do Buda, também os povos de Malas, as pessoas que moravam em Kushinagar, os Lichavis e os Pauchambis também. Eles foram adiante, também se tornaram discípulos do Buda. E também Anatta Pindada, também era um dos mais conhecidos, uma das pessoas mais conhecidas na sua época, e ele se tornou um discípulo do Buda. E também Kalpanaman Deka, e também o jovem Jivka, e também a idosa Vishaka, também foi uma das maiores discípulas mulheres. E também, basicamente, falando dos discípulos de Buda, eles podem ser encontrados em todos os níveis da sociedade, altos e baixos, do nível mais alto da sociedade até as pessoas mais comuns. Entre todos esses níveis, haviam alunos do Buda. E alguns desses discípulos, eles eram irmãos, alguns eram familiares, outros eram no mesmo clã, amigos. E basicamente não havia distinção de masculino e feminino, velho ou jovem. E muitos discípulos diferentes, de diferentes classes sociais, havia muitos diferentes. E se considerarmos os melhores ou os mais experientes, são 1.250. Isso não é contando todos os discípulos comuns. Se contarmos todos, havia mais de 1.250. Se nós pensarmos nisso, não parece muito. Não há nada especial nisso. No Kajumon, quando nós nos reunimos, nós somos mais de 3, 4 mil membros da Sangha apenas. Mas naquela época, na Índia, não havia uma população tão grande quanto a população de hoje. Então, para aquela época... E também viajar não era algo fácil. Então, 10 mil pessoas podendo se reunir seria um evento extraordinário. E eu estou falando apenas sobre os melhores discípulos. Isso não é a contagem de todos os discípulos. Então, de forma breve, naquela época, também havia diferentes religiões e filosofias, e todas elas competiam entre si. E eles competiam para ver qual que era a mais superior. E naquela época, apenas o budismo pôde se tornar uma das maiores religiões do mundo. E qual é a razão para isso? Há muitas razões diferentes que nós podemos dar. Há muitas causas e condições. Para falar sobre isso, por uma perspectiva, se compararmos o budismo com as religiões bramânicas daquela época, o budismo era muito mais compreensível, muito mais abrangente, tinha uma forma de pensar muito mais ampla. E também não apenas o budismo, ele era mais compreensivo, também em muitos aspectos ele era um rebelde com muitas coisas. Se nós pensarmos, ele era um rebelde contra o sistema de castas, ele estava se rebelando
contra a prática de ascetismo, contra a prática de austeridades. E também tinha um efeito com os caminhos externos, e com esses caminhos externos. É claro que isso também são rituais, também são relacionados com o budismo, mas a religião externa, onde você apenas foca no aspecto externo, isso não está bem. Então, o budismo ele teve uma grande reação contra isso. No entanto, o Buda, ele mesmo, ele respeitava muito os praticantes espirituais. Eu mencionei que havia os brahmanes e os shramanas. Havia essas duas tradições diferentes. Então, para ambos que praticavam as tradições espirituais, os budas eles tinham muito respeito. Então, o Buda respeitava todo mundo, respeitava os shramanas, respeitava os brahmanes também. E a razão pela qual o Buda demonstrava tanto respeito não é porque, por exemplo, os brahmanes eles estavam numa casta alta. Então, por que o Buda respeitava os brahmanes? É porque os brahmanes eles tinham uma boa prajna, uma boa inteligência, uma boa conduta. E porque a sua prajna e sua conduta era tão excelente, então o Buda era respeitoso com eles. A forma como o Buda via as coisas é que o Buda via que havia uma distinção de inteligência de conduta, mas não uma distinção de casta. Ele não respeitava os brahmanes por eles serem da casta brahmari. Ele dizia que essa pessoa ela tem inteligência e tem uma boa conduta, então essa era a razão pela qual o Buda respeitava um ser. Como eu disse outro dia, havia um aluno de Buda, Subhadra, o último aluno de Buda, e ele dizia: todos dizem a minha religião é a melhor e a suprema, e se todos dizem isso, qual que é? E a resposta qual é verdadeiramente essa superior? E a resposta que o Buda deu é que esse indivíduo é bom, esse indivíduo é ruim, nós estamos distinguindo a respeito de indivíduos. Então, nós devemos perguntar, o aluno, ele tem os 8 nobres caminhos, ele tem prajna, ele tem inteligência e conduta, nós devemos distinguir em termos de prática, não em termos do indivíduo. Agora, no Sutra Theravada, há um sutra chamado Asalayana Sutra e Kanakatala Sutra. E se você lê ele, o Buda ele tinha uma visão muito vasta e ampla. É muito claramente descrita nesses sutras. Então, por essa razão, se nós lermos isso, nós podemos entender de forma muito clara. E uma outra forma que nós pensar a respeito disso é sobre o Pali. Ele tinha uma disciplina pura e também era muito erudito no Vinaya, e ele se tornou muito conhecida. E o Pali, em termos de casta, ele era de uma casta muito baixa. Mas dentro do círculo de discípulos Travaka do Buda, ele era alguém que todos respeitavam. Então, essa é uma boa evidência que o Buda não fazia nenhuma distinção de casta e via todos de forma equânime. E também há um outro sutra chamado o Sutra dos Versos acerca de Dhyana, na tradição de Theravada. E isso fala de um outro grande discípulo do Buda, cujo nome nós não encontramos na tradição tibetana. Nós não encontramos o nome dele. Mas o nome em Pali é Sunida. Em tibetano, Shunidi. Então, esse sutra de versos acerca de Dhyana, há uma seção onde ele está falando sobre ele mesmo. Isso eu traduzi de forma muito rápida, como um rascunho, e o que ele diz é que primeiro eu nasci em uma casta baixa,
Então, na vida, eu sou muito pobre. E eu sempre tenho que me apressar em ser o servo de outra pessoa. E eu sou um varredor. E no Sutra do sábio e do tolo, se diz que ele limpava banheiros. Então, ele era alguém que tinha que limpar as fezes dos banheiros. Então, ele realmente tinha um trabalho muito ruim. Então, ele dizia: todos olham para mim me diminuindo e me ridicularizam. Todos olham para mim no canto do olho, de canto de olho. Então, a maneira como as pessoas olham para mim é como se eu fosse inferior e mal. Ninguém olha para mim de outra forma. Mas não importa a maneira como as pessoas me consideram, eu tenho que continuar servindo e ser respeitoso para todo mundo. Eu tenho que me curvar para as pessoas. Mas, porém, um dia pude seguir algum dos grandes discípulos do Buda e por acaso eu conheci o Buda no meio do caminho. E quando eu conheci o Buda, eu peguei todas as coisas que eu estava segurando e joguei todas no chão. E imediatamente eu me ajoelhei diante do Buda. E naquele momento, o Buda, com seu grande amor e sua grande compaixão, ele andou suavemente até mim. Ele veio até mim e quando ele veio, eu imediatamente me prostrei aos seus pés. E eu disse: por favor, me aceite como seu aluno. Eu quero ser seu aluno. Então, por favor, me dê permissão para ser o seu aluno. E nesse momento, o Buda, o nosso professor, que não tem alguém comparável a ele nessa terra, ele se voltou para mim, ele se voltou para mim e disse, muito bem, Bhikshu. E esse foi o primeiro Dharma que eu ouvi do Buda. Muito bem, Bhikshu. Então, ele chama ele de Bhikshu, certo? Então, isso mostra que o Buda olhava para aquele que era pobre e via ele como um amigo. Ele olhava para uma pessoa que era pobre, de uma classe baixa, e via essa pessoa como um amigo. Ele imediatamente disse, muito bem, você é um Bhikshu. E Bhikshu é algo muito respeitoso. Mas naquele momento o Buda já reconheceu ele como um Bhikshu. Então, dentre os monásticos, o status mais alto era Bhikshu, e esse disse imediatamente. E também há um tratado do mestre Ashwagosha, que é chamado o Tratado da Grande Multiplicidade, que isso não está no tibetano. E menciona esse nome Sunida. Eu não tive tempo de pesquisar no tibetano, mas eu irei fazer isso. Isso está descrito em detalhes sobre respeito e o Pali indo adiante. Isso mostra a extraordinária coragem ou força de Buda. Então, quando nós pensamos quanto Buda, nós apenas falamos sobre os seus milagres, mas na verdade, a força do Buda é uma característica particularmente extraordinária. É que mesmo as pessoas da casta mais baixa, aqueles que eram os mais inferiores e que a sociedade olhava para baixo, ele olhava para essas pessoas com respeito e tratava a todos com grande compaixão e deu a oportunidade para todos praticarem o Dharma. E dava a todos o respeito que eles mereciam na sociedade. Isso mostra uma qualidade muito especial do Buda. E a sua compaixão e as suas bênçãos, e qualquer nome que você chame, compaixão amorosa está bem. Você pode chamar assim, mas em suma é isso que o Buda possuía. E outra coisa que nós precisamos tomar nota é que o Buda, quando ele ensinou o Dharma, ele ensinou em uma linguagem coloquial, uma linguagem comum. E isso é muito especial. E a razão para isso é que na história, até aquele ponto, ninguém havia feito isso.
E agora a evidência que nós temos para isso é que se nós olharmos Vinaya Mahisaka, no 25º livro do Vinaya da escola Mahisasaka e no 38º livro do Vinaya Sarvastivada, eles falam sobre isso muitas vezes. Agora, para dar um exemplo, há 2 brahmanes que eles foram adiante e se tornaram monges, e eles tinham que recitar sutras junto com a Sangha, certo? E quando eles recitavam estavam recitando sutras, a pronúncia das palavras e a gramática, bem, os brahmanes, eles estudaram sânscrito védico, e esse era um sânscrito completamente diferente. Todo mundo estava falando no seu próprio dialeto coloquial. Estavam todas essas línguas diferentes saindo juntas. Então, esses brahmanes, eles começaram a ficar realmente muito bravos. Eles ficaram infelizes ouvindo isso. Então, um dia, eles viram Buda. Então, eles falaram sobre isso e deram a opinião deles para o Buda. Eles disseram, os bhikshus, eles são de diferentes castas, eles não são todos da mesma casta, alguns são brahmanes, alguns vaixas, alguns kshatriyas, são todos de castas diferentes. E eles também são de clãs diferentes. E eles também têm níveis de educação discrepantes. Alguns têm educação, alguns têm pouco, alguns não têm educação. São muitos níveis diferentes. Então, quando eles estão todos recitando sutras em seus próprios dialetos coloquiais, e quando eles fazem dessa forma, isso é como uma ofensa contra as palavras do Buda. Isso não é a maneira brahmânica de pensar. Porque quando o Brahma recita os Vedas, se diz que se você fizer um erro de pronúncia, isso é uma ofensa aos deuses. Então, como eu mencionei antes, para recitar os Vedas, você precisa ter uma pronúncia perfeita, senão você está ofendendo aos deuses. Então, sânscrito é necessário ter tanta atenção à pronúncia e recitar isso de forma apropriada. Isso era realmente muito importante para eles. Então, quando eles vão até o Buda, os bhikshus, eles falam qualquer coisa, eles falam no próprio dialeto local, e isso dava dor de cabeça para eles. E eles pensavam, isso não vai dar certo, não podemos ficar aqui. Então, eles diziam, portanto, no futuro, é melhor que todo mundo recite os sutras em sânscrito. Ao invés de todo mundo recitar de qualquer jeito, isso não é bom. Então, isso reduz a grandiosidade dos ensinamentos do Buda. Então, a resposta que o Buda deu para eles, ele disse, não é necessário recitar os sutras em línguas escritas que vêm de outros lugares. Está tudo bem recitar e escrever, e qualquer que seja o seu dialeto ou linguagem coloquial. E se você não, no futuro, se você não usar a sua própria língua nativa e você usar uma outra língua estrangeira, isso será uma ofensa. Então, eles estavam falando algo que o Buda disse para eles foi algo completamente oposto. Eles diziam, nós precisamos falar em sânscrito. E o Buda falou, não, nós não precisamos falar em sânscrito. Vocês podem recitar em qualquer língua que vocês puderem. Você não precisa aprender uma língua. E se você precisa aprender uma língua para recitar os sutras, então isso é uma ofensa. Então, não é necessário dar grandes explicações sobre isso ou ler muito, mas a intenção do Buda é que o Dharma, ele é ensinado para beneficiar os seres sencientes. Então, as bênçãos do Dharma, elas precisam entrar em contato com todos os seres sencientes. Então, absolutamente todos os ensinamentos do Buda, eles precisam ser simples e fáceis de entender. E se eles forem, então muitas pessoas serão capazes de compreendê-las e serão capazes de estudar. Mas se tudo estivesse apenas em sânscrito, somente as pessoas que tivessem educação em sânscrito seriam capazes de compreender.
Eu tinha alguns professores indianos e perguntei quanto tempo levaria para estudar sânscrito, e eles falaram cerca de 10 ou 20 anos. Você precisa aprender, ou você precisa aprender desde quando você é pequeno, ou você precisa se dedicar muito por 10 ou 20 anos. E durante esse tempo, você não vai ter nem tempo para praticar o Dharma. Então, por essa razão, quando o Buda primeiro ensinou o Dharma, ele ensinou uma linguagem coloquial. Então, os alunos também recitavam os textos numa linguagem coloquial. E esse é o início de uma nova tradição. E isso foi uma maneira de permitir que mais seres tivessem acesso ao Dharma. Então, o que nós precisamos compreender é que naquela época, como eu posso dizer isso? Se nós falarmos nisso em termos de Mahayana, o Buda despertar é como uma apresentação comum. Todo mundo aceita que ele alcançou o despertar, mas o ensinamento do Dharma, quando nós pensamos sobre isso, realmente mostra muitas características do Mahayana. E por que mostra tantas características do Mahayana? É que antes do Buda, ele já tinha atingido o benefício para ele mesmo. E ao invés de ensinar o Dharma, estava tudo bem. Quem poderia compreender o Dharma? Não haveria ninguém que iria compreender. Ninguém iria até ele perguntar sobre. Se nós falamos que Brahma e Indra foram pedir ao Buda para ele ensinar o Dharma, mas isso é uma outra questão. Mas se o Buda não tivesse ensinado o Buda para ninguém, ninguém diria, o Buda não está ensinando o Dharma. Não, ninguém saberia. Não havia ninguém ao redor dele para saber. Ninguém foi a ele pedir para ensinar o Dharma. Então, o Buda ele não tinha a responsabilidade, não tinha um trabalho a responsabilidade de ensinar o Dharma. Não é como se ele fosse um professor e alguém falasse, o professor não está indo para a aula, ele não está ensinando os estudantes. É porque ele não tinha o título de professor e a responsabilidade de ser professor. Ninguém estava dizendo, você é professor, e dando para o Buda a responsabilidade de ser professor. Mas se ele tivesse apenas continuado sentado ali naquela expansão pacífica, não faria diferença. Mas para quem que faz diferença isso? Não é para o Buda, é para os outros seres sencientes. E no final, sempre tinha alguém pedindo para ele ensinar o Dharma, ele sempre ensinava o Dharma. E o fato dele decidir isso já diz que ele tinha a coragem do Mahayana, e tem um sinal do Mahayana. Então, dentre todos os diferentes sutras do Buda, se nós olhamos para um símbolo, um exemplo do Mahayana, ele ensinando o Dharma. Ele ensinando os seres sencientes acerca do Dharma é um sinal da maior qualidade do Mahayana. E antes de continuar, então, antes do Buda falecer, as organizações budistas, o que aconteceu antes do Buda falecer, havia muitos. Então, depois que o Buda faleceu, então como que a Sangha se desenvolveu? Então, para falar isso de forma sucinta, basicamente, depois da passagem do Buda para Parinirvana, a principal região onde os discípulos do Buda ficaram foi Magadha. Não foram muito para outras regiões. Então, se nós pensarmos no lugar onde ele faleceu em Kushtinagar, essas são consideradas parte norte da Índia Central. O local onde ele alcançou a liberação
em Bodh Gaya, e o primeiro lugar onde ele ensinou o Dharma seria no oeste, no Parque dos Servos, em Sarnath. 남배 내신시 남배 내신시 제제는 용라로 Então, os 차디 4 locais sagrados budistas. Há esses 4 locais sagrados que são muito bem conhecidos hoje. Então, esses são os 4 locais: o local do nascimento, o local de iluminação, o local de o giro da roda do Dharma e o local onde ele adentrou o Mahaparinirvana. Esses são os 4 locais. Então, todos esses 4 locais, eles estão em locais centrais. Se nós pensarmos em termos de regiões geográficas ou falarmos em termos de Dharma, então eles estavam todos nas partes centrais da Índia, na área de Magadha. Magadha é como na área central da Índia. Claro que todos vocês conhecem os 4 locais sagrados. Bodh Gaya, onde o Buda alcançou a iluminação, o Parque dos Servos, em Sarnath, o local onde ele primeiro girou a roda do Dharma, o local onde ele nasceu, Lumbini, e o local onde ele faleceu, em Kushinagar. E agora, 3 desses locais são na Índia e um deles, Lumbini, é no Nepal. E também nós falamos sobre os 8 locais. Nós não precisamos falar sobre cada um deles, aqui vocês podem ver. Primeiro nas regiões centrais, e então gradualmente a Sangha se espalhou para o oeste, para o sul, e eles começaram a propagar os ensinamentos para o sul das terras centrais. Há também as montanhas Vindhyas, e essas montanhas elas eram como uma fronteira natural. E ao leste era muito quente. E as pessoas naquela época elas não trabalhavam muito, e particularmente no oeste, os ensinamentos do Buda se espalharam amplamente. E naquela época, primariamente, se espalhou para o oeste e depois, gradualmente, se espalhou para o sul. No entanto, dentre os 10 discípulos Shravakas, o Mahakakana, ele foi para Avanti. E posteriormente ele retornou à sua própria região e ensinou o Dharma a muitas pessoas. Isso está claramente descrito nas escrituras Vijaya e também a Purana. Ele foi para um local chamado Suparaka. Isso provavelmente na região ocidental, na costa da Índia. E então, mais tarde, eles encontraram um pilar de Ashoka nessa região. Então, nos dias de hoje, isso é próximo a Mumbai, na região de Mumbai. E ele também voltou à sua terra natal, ensinou o Dharma a muitas pessoas e reuniu muitos estudantes. Então, os alunos do Buda, eles viajaram por muitos locais e tiveram muitos discípulos em diferentes regiões da Índia.
Então, esse é o início da propagação do Dharma. E também há muitos comerciantes que tinham muita fé, muita devoção nos ensinamentos do Buda. E há muitos comerciantes de diferentes regiões que vinham para as regiões centrais e se tornavam budistas e eles voltavam para suas terras natais e espalharam o Dharma pela sua região. Então, esses comerciantes, claro, eles tinham que viajar por muitas regiões. Então, por essa razão, isso era algo muito influente em espalhar o Dharma para as diferentes regiões. E também Kakana foi para Mathura. E Mathura, nos dias de hoje, fica perto de Delhi. E ele também propagou o Dharma nessa região. Então, se nós pensarmos na base para a propagação do Dharma, foi a Sangha, a comunidade da Sangha. A responsabilidade de propagar o Dharma era dos monásticos. E a razão para isso é que a Sangha usava todo o tempo delas em se engajar em ouvir, contemplar e praticar o Dharma. Então, o trabalho delas era propagar o Dharma. Se nós pensarmos qual seria o trabalho delas, o trabalho seria esse. É claro que os praticantes leigos também praticam Dharma, mas eles também têm muitas atividades que eles precisam fazer em casa e outras atividades. Então, eles não têm tanto tempo quanto os monásticos têm. Eles não tinham tanto tempo para passar ouvindo, contemplando e praticando Dharma. Então, a base para a propagação do Dharma é a Sangha. Então, quando nós falamos sobre os monásticos, nós estamos falando de Sangha. E isso significa uma comunidade harmônica. Então, os seguidores do Buda, eles consideravam o Buda como o professor que ensinou o Dharma. Era o professor que ensinou o caminho. E tinham uma fé inabalável por ele. E a razão pela qual os seguidores do Buda eram chamados de Shravakas, dos ouvintes, era que eles ouviam o Buda. Então, os seguidores do Buda eram chamados de ouvintes. E quando nós falamos do Mahayana, quando nós falamos sobre os ouvintes, nós falamos que é uma fundação como algo inferior. Mas, na verdade, esses são aqueles que ouviram o Buda ensinando o Dharma. Então, isso significa, quando nós falamos ouvintes, os Shravakas são aqueles que estavam ouvindo o Dharma, ouvindo o Buda. E há um Sutra Theravada, onde a Sangha é comparado com o oceano. Esse é um Sutra Theravada. Eu gostaria de apresentar a todos vocês. Eu acredito que isso é uma nova descrição e nós não temos muito uma discussão sobre isso na nossa tradição tibetana. Então, a Sangha é comparada a um oceano com 8 qualidades maravilhosas. Então, o oceano ele se aprofunda, ele vai muito mais fundo, certo? Conforme você se aproxima do centro do oceano, ele vai ficando mais e mais profundo. E da mesma forma, a Sangha também treina gradualmente no caminho. E as qualidades de realização também vão ficando mais e mais profundas e maiores. E da mesma forma, não importa o quão grandes são as ondas do oceano, elas não atravessam as margens. É claro que elas vão para a areia, mas elas não atravessam as margens. E os Shravakas também, eles, da mesma forma, eles não violam a disciplina, eles não atravessam a margem da disciplina. E assim, por exemplo, quando os cadáveres de humanos ou de animais, eles não ficam no oceano. O oceano arrasta os cadáveres para as margens. Então, da mesma forma, os membros da Sangha que violam a disciplina, eles têm transgressões. E assim como 100 rios
Elas podem fluir para o oceano, e não importa quantos rios estão fluindo para o oceano, eles desaparecem no oceano. Da mesma forma, os membros da Sangha, não importa de qual casta ou qual clã eles são, no final eles são chamados dos filhos da Sangha, ou os filhos dos Shakyas. Então essa é a quarta qualidade. E a quinta qualidade maravilhosa, assim como todo o oceano inteiro é salgado, quando você bebe tem um gosto de sal, certo? Então todo o oceano tem o mesmo gosto de salgado. Da mesma forma, então toda a Sangha também tem o mesmo sabor, é o sabor da liberação. E a sexta qualidade maravilhosa é de mesmo uma centena de rios correndo, que correm, fluem para o oceano, mas o oceano ele nunca diminui ou aumenta. Da mesma forma, não importa. É claro que há muitos indivíduos que alcançam a liberação ou estado de arhata na Sangha, mas a Sangha em si mesmo, ela nunca diminui ou aumenta. E o sétimo é que, assim, no oceano há muitos tipos de joias, como pérolas e assim por diante. E da mesma forma, a Sangha também tem qualidades maravilhosas, muita inteligência, muita disciplina e assim por diante. E a oitava e última é que há muitos peixes no grande oceano, e há muitos peixes no oceano e há muitos peixes grandes. E da mesma forma, na Sangha há muitos indivíduos superiores. Então, essas são as 8 qualidades maravilhosas, e eu acho que isso é algo muito bom. Então, basicamente, a organização do Buda é a Sangha. E aqueles que querem adentrar na Sangha, quem quer que eles sejam, eles são permitidos de entrar. Não era uma questão que as pessoas estavam, que só algumas castas poderiam, todos poderiam, não importa qual que era a casta, qual que era o clã, alta ou baixa, mas em algumas religiões, somente algumas pessoas de um determinado grupo étnico pode fazer parte da religião, certo? Mas não era assim, não havia distinção de casta, de clã, de nacionalidade, qualquer um pode entrar na Sangha. E a vida de um monástico, no começo, era errante, como eu mencionei no outro dia. Quando nós falamos sobre a história dos hindus, dos não budistas, nós falávamos sobre como eles viviam de uma forma errante, sem um local fixo, e essa é da mesma forma para os monásticos budistas. Então, por essa razão, então os requisitos para a subsistência deles, eles tinham que ser muito poucos e muito simples. Então, não era muito fácil para eles carregarem muitas coisas. Então, então eles tinham bem poucos requisitos. Em termos de roupa, eles tinham apenas 3 vestes de Dharma. Então, ele tinha uma tigela de esmola. Ele tinha um filtro de água e também tinha um tapete para sentar. Então, esses eram os 6 requisitos, bem simples. Eles apenas tinham 6 coisas que eles usavam de forma diária. E o material das vestes de Dharma era inicialmente lã. Era primariamente feito de algodão, mas mais tarde era feito de lã, seda e assim por diante. E para isso era necessário muito material, porque os trajes eram muito grandes. Então era difícil conseguir isso através de esmolas. Então por isso eles tinham três trajes. E os membros da Sangha eles tinham que usar sempre as mesmas vestes, porque eles não tinham como comprar outras, como fazer outras. E da mesma forma, os bhikshus eles tinham que estar sempre viajando, indo em locais diferentes. Não havia certeza que se era um bom lugar ou não para ficar. Então, frequentemente, os bhikshus dessa época, eles tinham que ficar em locais não populados, no meio da natureza, sob uma árvore. E havia muitas vezes que isso acontecia, mas o melhor a respeito da Índia
Fora da estação chuvosa, no verão, há pouca chuva. Então não era tão difícil de ficar debaixo de árvores. E particularmente na Sangha, havia alguns que praticavam austeridades especiais. E essas pessoas realmente que queriam praticar austeridades, todas as práticas dela foram compiladas e são chamadas de as 12 qualidades de austeridade. Alguns dizem 12, outros dizem 13, mas são qualidades de austeridade. E alguns da Sangha que eram mais conhecidos por serem interessados em práticas de austeridade. Por exemplo, Mahakashyapa, ele se tornou conhecido por permanecer nessas qualidades da austeridade. Então, eu mencionei como os discípulos surgiram e como eles se organizaram. Agora, depois que o Buda passou para o Parinirvana, quando as escrituras foram compiladas, como que é que elas surgiram? Como que é o Kanjur, como nós temos o Kanjur no tibetano? Como que as palavras do Buda foram escritas? O Kanjur, claro, são as palavras do Buda que são traduzidas em tibetano. Então, nós estamos falando sobre as palavras do Buda, e particularmente as escrituras originais dos ensinamentos do Buda. Então, há muitas posições diferentes sobre isso, eu não preciso falar sobre todas, mas basicamente, após o falecimento do Buda, o Mahakashyapa, ele percebeu que eles simplesmente deixassem os ensinamentos do Buda do jeito que estavam, eles desapareceriam. Então, a partir disso, surgiu a ideia de realizar um concílio. Então, ele reuniu todos os mais antigos, todos os bhikshus mais antigos, e ele compartilhou a opinião dele. E quando ele compartilhou, todo mundo disse, a sua opinião é boa, e todos concordaram. Então, todos concordaram. Então, Rajgir, 500 discípulos do Buda, quatro estudantes mais experientes, eles se reuniram e compilaram todos os ensinamentos do Buda. Isso é chamado de primeiro concílio. E quando falamos da palavra concílio, há também uma outra compreensão dessa palavra, que seria recitar juntos. Então, talvez o que tenha acontecido é que os discípulos naquela época talvez todos eles recitaram juntos o Dharma que eles tinham memorizado. Não tinha nada escrito ainda, então eles tinham que manter tudo na memória. Então, cada uma dessas pessoas, 500 pessoas que estavam reunidas, eles tinham que usar a memória de todos eles. Então, todos eles se reuniram. Então, eles falavam, eu tenho essa quantidade de sutras que eu memorizei. Então, todos eles recitavam as palavras que eles memorizaram. Então, eles repetiram tudo isso e juntaram. Do contrário, não dava para saber. Esse lembra de um pouco, esse lembra de um pouco, mas quando eles se reuniram, eles puderam recitar juntos. E frequentemente se diz que esse não foi o primeiro concílio. Eles dizem isso, mas se nós olhamos nos textos de muitas escolas, podemos dizer que o primeiro concílio realmente aconteceu. Há muitos detalhes a respeito do primeiro concílio. Esse momento em que eles se reuniram para compilar os ensinamentos do Buda, essa reunião deve ter acontecido mesmo. E naquela época, quando nós temos o concílio, havia 500 discípulos e havia 2 principais. Um deles era o Ananda.
A ele foi dada a responsabilidade de ensinar o Dharma. Então, Ananda primariamente estava ensinando o Dharma do Buda, porque o Ananda ele ouviu todo o Dharma e ele memorizou todo o Dharma. Então, basicamente, tudo que o Buda falou, ele ouviu. Então, por essa razão, o Ananda recitou o Dharma. E o Vinaya, ele foi recitado por Upali, que era um erudito no Vinaya. Então, eles foram os dois mais importantes nesse concílio. E estou explicando isso primariamente em termos da tradição Theravada, mas há uma maneira diferente de explicar isso na nossa tradição tibetana. Agora, o texto que eles foram recitados, que eles recitaram, tornou a base para as duas cestas de ensinamentos, as cestas do Sutra e as cestas do Vinaya. E a cesta do Abhidharma? Nós falamos das duas cestas, tem uma terceira, que é a cesta do Abhidharma. Bem, a cesta do Abhidharma ela apareceu um pouco mais tarde, como comentários aos sutras. E também para memorizar os sutras e os Vinayas, os pontos importantes eles foram registrados simplesmente como sutras ou versos. Eles foram arranjados em versos chamados gatas. Mais tarde, alguns comentários foram adicionados aos sutras e adicionaram algumas histórias de fundo aos gatas, e tudo isso foi compilado, e compilado em prosa, e essa compilação foi chamada de porta de entrada para o Dharma. E mais tarde, os sutras também apareceram em forma de prosa, mas quando nós falamos de palavra sutta, nós primeiramente estamos falando em versos curtos, os quais as pessoas podem memorizar facilmente. Provavelmente essa é a origem. E muitos desses sutras, eles dizem que os sutras em prosa, eles surgiram cerca de 100 anos após o falecimento do Buda, quando eles adicionaram um comentário, histórias de fundo e assim por diante. Então, isso foi cerca de 100 anos após o parinirvana do Buda, de acordo com a hipótese de muitos pesquisadores. 다드네. 전 주소 가잖아. tá mas 드린 더 세, 想问着. Tá 드린 더 세, 是吧? Então, isso é o bastante para a sessão de hoje. Nós vamos deixar por aqui. E eu falarei sobre o restante amanhã. Então, isso é o suficiente para hoje. E a seguir, eu gostaria de fazer um pequeno anúncio. O primeiro aqui amanhã é o último dia dos ensinamentos. Então, eu sei que estou adicionando mais e mais dias para os ensinamentos. Será que vou continuar fazendo isso? Se eu adicionar mais dias, eu começo a ficar um pouco cansado, e não apenas isso. Se eu disser que eu estou ficando cansado, isso não é bom. Mas, basicamente, de manhã até a noite, eu não tenho tido nada de descanso, eu não descansei nada, eu estou trabalhando muito duro. Então, se eu continuar trabalhando duro, isso não vai ser muito bom para a minha saúde. Então, por esse ano, nós iremos deixar amanhã. Amanhã será mesmo o último dia dos nossos ensinamentos. E, originalmente, nós havíamos planejado recitar alguns textos, mas nós não temos tempo para recitar muita coisa. Então, eu compilei um pequeno ritual sobre a vida do Buda.
E eu disse tanto que não há sentido nos rituais, nos ensinamentos, mas agora eu estou falando sobre esse ritual. E esse ritual, há um ritual Kadampa para o Buda Shakyamuni. Isso está no Tesouro das Instruções Preciosas. E também está no Oceano das Joias, pelo mestre Jonan Taranata. Então, eu peguei isso como base e compilei um pequeno ritual para o Buda Shakyamuni e nós iremos recitar isso amanhã. Então, ontem eu consegui colocar tudo isso, reunir tudo isso. Então, amanhã nós teremos como um banquete. Então, nós vamos fazer um banquete. Você não precisa de nada que venha em plástico. A melhor coisa seriam frutas. Mas se você não puder encontrar nenhuma fruta para isso, o que você deve fazer? Você pode pegar qualquer coisa que você tiver e trouxer o que você puder. Então, amanhã nós teremos esse banquete para Tsaru. Então, pensei em mencionar isso para todos vocês. Nós faremos isso ao final dos ensinamentos amanhã. Então, nós temos os ensinamentos da primavera, agora nós temos os ensinamentos do verão, nós tivemos o primeiro Arakshema, agora nós também tivemos os ensinamentos de inverno, e eu não sei se vamos ter agora outro ensinamento. Não é mesmo o outono na Índia ou no Nepal, nós basicamente temos apenas o inverno. Então, nós vamos pensar se vamos ter os ensinamentos de outono no futuro, mas nós temos os ensinamentos de inverno, Kajiguncho. E no ano passado eu ensinei sobre os 4 dharmas de Gampopa, e sobre o que eu deveria ensinar esse ano, eu tenho uma ideia, mas eu não preciso mencionar a minha ideia primeiro. E eu gostaria de perguntar para os Khenpos dos Chedras, para ter uma conversa, qual seria o melhor tópico para abordar, o que seria mais benéfico para vocês? Então, por favor, discutam isso e dividam isso comigo depois. Compartilhem comigo o que vocês acham. Então, depois que todos vocês reunirem as suas ideias, eu mencionarei as minhas. E agora nós teremos as preces de dedicação.